Salve, 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 salve! Nós estamos aqui mais uma vez, nosso queridíssimo estúdio, aquele que a gente fez com muito carinho e tal, não sei o que, para que você tenha um salve por semana sem faltar. A gente vai lá, pau! E entregamos, pelo menos na gravação na segunda, né? Porque tem que passar pela edição. É isso aí. Hoje nós vamos conversar com meu querido amigo Angenor. Salve, galera! E minha querida amiga Pamela. Salve! É, isso aí, isso aí. Ó, vamos lá, vamos começar. Começando do começo, vou começar pelas capivaras. Então, assim, que nem a gente falou na semana passada, o Angenor e a Pamela, eles têm uma empresa juntos de tecnologia que coloca a tecnologia para como é que é? Inclusão social, se eu não me engano, é isso. Até que onde eu me lembro, tá certo, né? Sim. Isso levou ela pro Vale do Silício, como é que é o nome da universidade lá? Stanford. Não, foi em Stanford? Foi. Eu fiz a imersão no Vale, né? No Vale. Já falando ali no Vale, fui para Stanford. Teve algumas aulas ali em Stanford, enfim. Foi uma imersão chamada do Silêncio ao Silício. A gente participou do BSV, que é um congresso, vamos dizer assim, dentro do Google, com uma galera bem legal, um workshop. Então foi visitas, enfim, foi uma imersão bem interessante. Foi legal, eu só vi as fotos pelo Insta. Pelo Insta, foi. Não, foi um grande testemunho, assim, né, de ganhar realmente... E aí entra muito já, né, naquilo que a gente já tá e já falando, já começamos por aí, de entender realmente um propósito do porquê a gente está fazendo isso. Então, realmente foi de Deus, né, no sentido de ter ganhado uma bolsa 100%, de ter entregue a minha profissão, né, então, da onde eu vim do direito. Então, se você olhar e falar assim, cara, por quê, né? Realmente foi um chamado ali de oração e de confiança. E tem muito a ver com empreender, porque empreender é fé, né? Vem muito, se a gente pensar em breve, é crer, realmente é crer. Fé é crer. Então, só esse pequena parte aí já. Uma parte. Ela deu um mini testemunho, de uma bênção que Deus de uma bênção que Deus me deu. E eu sei que também o Angenor, na mesma época, porque não aconteceu junto, né? Daí eu vi, o outro foi pro Rio. Sim. Foi num congresso de... Na verdade, foi na Web Summit. Web Summit, que é uma das maiores feiras que nós temos. Da AWS. De tecnologia. É da AWS ainda ou já é geral? Virou geral. Virou geral. Então a gente foi apresentar a empresa no Web Summit e tudo mais. Pra gente foi um grande marco, né? Afinal de contas, uma empresinha que nasceu dentro de um quarto, agora está participando com os big players de uma feira global, vamos dizer assim. Né? Tá, e ainda estamos contextualizando, a gente não chegou ainda na abertura do tema, mas só contextualizando. Qual que é o business, né? Qual que é o foco do negócio que vocês criaram? Desenvolvimento de sistemas. Desenvolvimento, beleza. Parte de desenvolvimento. Vai resolver qual problema? Focado. E hoje nós estamos com automatização de processos e logística. Automatização de processos. Processos administrativos, e hoje a parte logística é o nosso foco. E como é que entra a parte social nisso? Empregabilidade dos jovens periféricos e mulheres. Entra no processo de empregabilidade. De empregabilidade e trazer realmente a possibilidade de chance mesmo de entrar. Da onde veio, né? Foi uma pergunta, veio lá atrás, uma pergunta de um adolescente, de um jovem ali, adolescente, dentro de casa. Me chamam, né, de Tchapã. Então, Tchapã, por que eu preciso continuar estudando? Então, um tempo de mesa. Foi essa pergunta que me fizeram. Eu ia só fazer uma cara pra pessoa. O que você ia falar? Não, só fazer assim. Então. Por que você continuar estudando? Nem te conto. Mas na hora, né, eu falei, olha, você precisa continuar estudando, né, porque é o caminho que eu sei que pra você, né, ter emprego, trabalho, você precisa. E aí depois, finalizando... Você é boazinha, você não pega pesado, você vai pelo emprego e trabalha.
né? Eu pego trabalho, eu falo, não, porque você não é ninguém se você não estudar. Não, tem que explicar, porque vai aos poucos, tem que explicar de onde veio, né? Então, assim... O pastor Rafael é mais agressivo, né? Pelo menos busque conhecimentos, o ET Bilu. Busque conhecimentos, entendeu? E aí, quando esse jovem saiu de casa, eu conversei com a Agenor, eu falei, a Agenor antes trabalhava sozinho, ele já era PJ, né? Já tinha empresa, enfim. E aí eu falei, Agenor, então... cara, a pessoa fez essa pergunta, você percebeu? Sim, percebi. Falei, o que a gente pode fazer? Só que eu entendi o contexto também, né? Do todo. Então, questão de referência, questão de perspectiva, curiosidade. Então, por que realmente, né? Às vezes a pessoa não estava enxergando o motivo, a motivação, não tinha ali... uma pessoa que direcionasse. Então, veio desse questionamento. E aí, a partir desse questionamento, eu gosto de estudar. Então, eu comecei a pesquisar e procurar realmente entender como é a geração Brasil com relação a essa parte de estudo e parte de trabalho. Porque eu sempre ouvia falar, mas eu não tinha o conhecimento. A gente está falando de evasão escolar de mais de 30%. Então, mais de 30% dos nossos jovens e adolescentes não concluem o ensino médio. É uma grande quantidade de pessoas que não concluem. Eu sei. E aí, jovem que não trabalha, que não estuda, também. Isso foi se agravando, né? Durante aí teve a época da pandemia. Tem se agravado, porque ainda tem se agravado, continua. Ainda não é um problema que a gente resolveu. Não é um problema que a gente resolveu. Então, por conta de tudo isso, né? Toda essa parte desse estudo. Não é a Pamela que vai resolver, tá? É a sociedade como um todo. É a sociedade como um todo. E que a gente tá falando, né? De um dos problemas. Mas veio daí, essa questão da empregabilidade de jovens. E de dar oportunidade. E aí, o segundo pilar da questão das mulheres. Por quê? Aí entra na parte do direito da Pamela, né? Uhum. Eu sou advogada, e aí tinha feito pós-graduação em Direito das Mulheres, estudando, porque eu queria... Tava com o projeto, tenho o projeto Menina Se Liga, para falar ali da prevenção ao abuso infanto-juvenil. E estudando, como eu coloco esse negócio de pé? Como que eu posso... prevenir que essa menina não sofra abuso lá no futuro. Comecei a falar com psicóloga, comecei a falar com uma galera, comecei a estudar. Eu falei assim, olha, você tem que trazer esperança e trazer perspectiva. Então, que ela tem um outro caminho... Esperança, a palavra-chave. Que ela tem um outro caminho que fora o que ela tá enxergando. Aí eu falei, interessante. Então, tem a ver com o quê? Com o trabalho, que é isso que você já narrou. Tem a ver com a esperança de, vou tirar você desse ponto A, te levar para o ponto B. Ou, segundo ponto também é questão financeira, empregabilidade. Por quê? A maioria das violências acontecem por conta da dependência financeira da mulher. Com relação ao cônjuge, né? Já vi esse então, esse dado. É uma situação. E aí entra trabalho no futuro. Como que a mulher, no futuro, aonde ela vai estar trabalhando? Ela tem que estar inserida na tecnologia. Se a gente está falando que, né, nos últimos podcasts aí, a gente falou até um pouco sobre tecnologia, e que é o emprego do presente e principalmente do futuro. Imagina daqui a 10 anos, se essa pessoa... O desenvolvedor é o próximo pedreiro. Exato, é o próximo pedreiro, entendeu? Senão... ela não vai ter trabalho, ela vai fazer o quê? Tira, né, não desmerecendo, mas tirando caixa, o cara atendente, até bancário, tira várias questões aí, profissões que operacional. De IA, né? De IA, né, nos últimos podcasts. Você tira toda essa parte operacional, você tem que reinserir essas pessoas em algum lugar. Então, abrir a cabeça delas para uma mudança de mentalidade, patamar... Exato, de possibilidades e que ela pode também fazer. Então, trazendo todo esse contexto, eu falei, aí nós temos um desafio. Aí eu fui perguntar pra Agenor. Agenor, com quantas... Aí eu fui estudar também, né? Porque aí eu fui ver o nível, a quantidade de mulheres na tecnologia.
Na época que eu estava pesquisando, estava menos que 20%. Hoje já a gente aumentou, não chegamos a 30%, mas a gente está uns 28% por aí, mas não chegamos a 30% ainda. Legal, bom saber. Já aumentou. Que quando eu fazia mestrado na USP, tinha um movimento forte de tentar atrair as meninas para fazer ciência da computação, entendeu? E, cara, tipo, na minha sala de 30 moleque... É isso. Então, assim, você olha o cenário... e aí eu fiz essas perguntas para a Genor. Falei, com quantas pessoas? Quem já teve gestora, né? Mulher? Gestora é fácil. Gestora é fácil de ter. De gestão. Quantas mulheres você trabalha? Fiz várias perguntas, deve assim. meio que põe a mão na massa, assim, bem pouco. Codifica. Sim, porque, na verdade, foi até o contrário, né? Porque ela trouxe essa questão do menino lá, que não estudava e tudo mais. E aí a Pâmela, com essa questão dos meninos se liga, eu falei pra ela, olha, na parte operacional da tecnologia, não se tem muita mulher. A gente não tem muita mulher ali. Tanto que foi o que eu falei pra ela. Falei, olha, eu gosto muito de trabalhar com mulher. Por causa desse ponto, desse. Que o homem não tem. Ela falou, olha, mas não tem. Eu falei, não, desenvolvedora é uma pra cada, igual você falou aí, uma pra cada 30, vai. É muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Geralmente elas acabam fugindo, né? Vamos falar assim, escorregando para a área de gestão e gerência, né? Sim. Análise de requisitos e tal. Agora, a parte de codificar, processar log e tal, isso aqui é bem pouco mesmo. Bem pouco. Mas todas as que eu conheço são monstros, assim. Não, muito boas. São todas super que eu conheço são dedicadas, monstros, maravilhosas. assim. Não, são fora. Mulheres que trabalham com tecnologia são fora da caixa. São fora da caixa, não são fora da curva. Mas também é porque elas gostam muito, né? Exato. Porque ela é real. A parte de dedicação, estudo. Não, porque elas têm que brigar com o status quo, né? Também. Então, assim, ela tem que gostar muito pra brigar com o status quo, porque vai todo mundo falar, não, mas isso daí é coisa de menino. Também. Mas... É a sociedade por toda... merda que a gente tem, né? Infelizmente. Então, toda essa questão, né, eu falei, pô, tem uma situação aqui pra resolver. Uhum. E eu tenho isso comigo, assim, se chegou um problema, né, advogada, tem um problema, vamos dar uma resposta pra ele. Vamos trazer algo. E aí eu fui orar e fui buscar, realmente. Então, veio daí... Então, já existia, né, a B2 em si, já existia. Mas a gente foi aprendendo aquilo que Deus queria que a gente fizesse mesmo, da vida como um todo, né? A vida integral como um todo. Sim. E aí, conforme você vai estudando, são você fases, vai... né? São fases que a gente vai passando. Vai aprendendo. A primeira fase da empresa que a gente teve, cara, não é bonitinha, não é falando, foi o reino, não tem nada disso. A gente é um PJ que tá pagando conta, e é isso aí, tá valendo, o mês tá virando, a gente tá pagando conta. A partir do momento que a gente entende que existe uma causa, que primeiro surgiu a causa das meninas, né? Que veio brotando com ela, aí depois veio o rapazinho falando, pô, e aí, eu vou estudar, não vou estudar, não quero estudar. Foi uma outra causa, e a gente vai mastigando aquilo, vai mastigando, até que a gente entende e fala, peraí, tem um negócio aqui que a gente tá começando, vai ter que colocar a mão. Uhum. Tem algo aqui que a gente vai ter que colocar a mão. E vai estruturando também, Sim. né? E aí a gente dá uma interrompida, né? Uma leve interrupção na fala dos dois para falar assim, pois é, a gente vai falar sobre empreendedorismo e cristianismo, né? Exato. Então, assim, por que eu chapei toda essa parte do testemunho de vocês com relação à empresa, e aí a gente até vai continuar falando deles ao longo e tal. Uhum. Porque, assim, a gente tá muito nessa ideia de, nossa, porque eu tenho que empreender, porque não sei o que, não sei lá. Assim, primeiro, empreender não é para qualquer um. Não. Você tem que ter uma mentalidade de empreendedor. Não quer dizer que algumas práticas, atitudes ou modos de pensar de um empreendedor não sirva para você, mesmo você sendo um funcionário. Por exemplo, eu não tenho a veia empreendedora. Eu não tenho. Diferente de Silvana tem. Eu não tenho. Não tenho.
eu gosto de ser funcionário lá e tal, não sei o que, show de bola. Não quer dizer que eu não tenho uma visão empreendedora para você saber, tipo assim, pensar um problema, resolver um problema, até pensar um negócio e tal, ver oportunidades e tal. Isso tudo são coisas que eu aprendi estudando empreendedorismo, né? E para não ficar um podcast de coaching total e a gente colocar o cristianismo no meio dessa história, a gente precisa ver como isso se liga com a nossa vida espiritual. Porque, cara, é muito fácil hoje a gente ter um monte de coach falando um monte de coisa. E, nossa, empreendedor, porque você tem que ser empreendedor e tal, não sei o que lá. Para te vender curso, né? Mas a gente vê também que Jesus, ele tem algumas coisas que ele puxa desses conhecimentos da palavra dele, né? E eu queria que vocês falassem, baseado no testemunho de vocês, como vocês integram isso, né? Acho que a primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte. Hoje uma palavra muito bonita que está aí no mercado de trabalho é o ESG. Muito bonita. Só que se você estuda um pouco mais, você vai ver que isso é Bíblia. Ah, tá. Não, quando é feito direito. Quando é feito direito. Porque todas as vezes que eu trombei com o ESG era blá blá blá. Imagina. Exato. É onde então, blá blá blá. A gente começa nesse princípio. Cara, tipo assim, o cara era diretor de ESG e ele imprimia todos os documentos. Eu falei, não, velho. Entende? Então a gente vem primeiro para esse princípio. Se você segue um princípio e você vê aquilo como uma ótica cristã, você tem o que seguir. Por exemplo, lá na nossa empresa, a gente tem porque não existe nada de novo debaixo do sol, né? Sim. A gente tem um conceito na nossa empresa chamado TEC. E não é de tecnologia. TECH. Transparência, excelência, crescimento e humanização. Tá. Então a gente mostra que, cara, seja transparente em tudo. Ah, o cliente vai achar ruim, cara. Deixa ele achar ruim. Seja transparente com as respostas. Um dos exemplos. Excelência. Excelência não é perfeição. Excelência é você extrair daquilo que você tem, do pouco que você tem, e querer entregar algo que seja utilizável. E melhor que você possa entregar. E o melhor que você pode fazer. Crescimento. A gente parte para uma ideia humana mesmo, de crescer. Cara, você não está aqui só para poder receber salário. Vamos crescer? O que você está fazendo? Você está estudando? Não basta eu trazer você, não tenho emprego, vou parar de estudar. Não. Cara, não adianta nada eu ter um ESG, falar de ambiental e não cuidar do ambiente. Lá em Gênesis, Deus falou para imprimir 1000 folhas. Imprimir 1000 folhas. Na impressora da empresa. Cara, não dá. Gênesis fala logo lá no princípio... E não desligar o computador. Não colocar o computador para hibernar. Sim. Logo lá no princípio, Deus fala em Gênesis, cuida das coisas, cuida do jardim. Se a gente for pro social, cara, cuida aqui das pessoas, né? Cuida aqui dos filhinhos. E se a gente for pro governamental, aí tem vários exemplos. Sim. Transparência, sim. Né? Então, se a gente for pensar em tudo isso que eu tô falando, a gente fala em mordomia. Mordomia, faz sentido. Claro. A gente fala em mordomia. Então, ser um empresário é ser um mordomo do reino aqui na Terra. Ah, entendi. Então, não é você ser o chefe com um chicote batendo nas pessoas. Não. Você é um cara que tá junto no time. Entendi. E nem só junto, né? Eu falo que realmente, assim, da empresa em si, lá na B2... É que rola uma glamorização do empresário, né? Sim. Quer dizer, vamos lá. Quem é empresa? Você ser um empresário é glamorizado. Você ter um chefe ou um contratante, esse daí já não é glamorizado, né? Eu vou até dizer assim, talvez... Na verdade, esse daí até entra até no disputa de classe. O glamorizado, eu vou dizer até assim, é que a gente deu um novo nome para aquilo que a gente falava, o meu sonho é ser chefe. É isso.
Ou seja, na cabeça da pessoa, na verdade, ela quer mandar. Ela quer mandar. Ela não quer construir alguma coisa para o bem da sociedade, resolvendo algum problema ou respondendo uma ânsia da sociedade. Ela quer mandar em alguém. Ela quer mandar em alguém. Sim. E quer receber para isso. Exatamente. Isso. Tá, entendi. E tem toda uma perspectiva, né, que é antibíblica total em relação a isso, porque aquele que é maior, ele serve mais. Isso é Jesus Cristo. Então, Lucas 22. exato, né? É Bíblia. Então, assim, se você aplicar a Bíblia nos negócios real, da vida integral, nos seus negócios, na empresa, em tudo, pelo contrário, você entrega muito mais. Sim. E aí Deus vai fazendo os bagulho maluco. Total. Tipo isso aqui. Exato. Exatamente. Ó, vai lá. Agora você vai pegar e você vai explicar o que é isso aqui. Isso conta a história inteira, vai. Vocês vão mostrar isso aqui, eu achei o máximo. Agora vocês contam a história inteira, vai. Cara, isso aqui veio de um testemunho, eu vou contar. Foi Por favor. Um testemunho. Eu acho que vale primeiro a gente contar o testemunho. Eu vou contar o testemunho. Depois como isso se transformou no milagre. Como isso se transformou. Então, eu, Pamela, desde nova, assim, o Senhor sempre falou pra eu orar, né, por nações, orar pelo ID mesmo, evangelho, vários, né, povos não alcançados, e eu nunca fui para outro país para pegar o evangelho. Então, assim, né, pregar realmente, fazer missões na África, era o meu sonho. Eu sempre tive nossa, eu quero ir fazer missões na África. Tanto que quando eu era noiva, né, do Agenor, tinha tava aberto, enfim, a inscrição para uma missão. E na época do... eu ia nessa. Eu ia em 2017. 2017. Vim aqui, inclusive, né, aqui na Lins, na reunião, tudo. Saí daqui, eu virei pro Agenor, eu tava namorando. Falei assim, olha, a situação é o seguinte... Ou a gente vai casar em 2017, né? Que era o ano, porque a gente ia casar em 2018, tava lá. Ou eu vou para a África. Aí ele, da onde saiu isso? Eu falei assim, é isso. Eu imagino o Genor falando isso daí. Deve ter sido uma cena muito legal, cara. Foi isso, assim. Eu falei assim, não precisa me avisar agora. Então a gente vai orar, a gente vai jejuar. Uma semana, nem lembro quanto foi o tempo de orar. E você me dê a resposta. Não quero a resposta agora. Foi quase um pedido de casamento. Tipo, meu pra ele, mas quem, né, tava ali. Entendi. Foi mais ou menos isso. A gente já tava com coisa marcada. Mas enfim, não fui pra África. Ele falou, sim, nós vamos casar. Eu falei, então tá bom. E glória a Deus. Os dois podiam ir pra África. Poderia. Hoje seria outra, né? A minha mentalidade e a minha maturidade seria outra. Maturidade melhora muito as pessoas, Nossa, né? Muito. Seria outro pensamento, mas glória a Deus. Deus dá, né? Ele não desperdiça nada. Olha lá, amor pelas nações. E aí, amor pelas nações. E aí eu sigo, né? Um pastor, enfim, que é amigo nosso, missionário. E ele tinha colocado lá que ele estava imprimindo, ele faz missões indígenas, né, com povos originários, tudo. Desculpa, povos originários. E aí ele estava falando que estava precisando, né, de oferta e grana para imprimir bíblias e tudo. E o Senhor tinha me colocado num culto da virada, Deus tinha me pedido uma oferta. E eu falei, Senhor, tá bom, vou entregar. Aí ele falou, olha... Só que eu sabia que no meu coração não era para entregar né, ali na maquininha, naquele momento. Só que eu não sabia o que era para fazer. E eu também não tinha o recurso. Aí eu falei, meu Deus, tá bom. Abri a rede social, esse pastor falando, né, que precisava do recurso para imprimir as bíblias. Aí eu falei, tá bom. Na hora, meu coração já ardeu, já entendi que era para ali, para essa oferta, era para esse... propósito. Só que a gente tem a questão da concordância, eu e o Agenor. Aí eu fui falar... Né? Sim, né? Bom, né? É importante, é importante. Aí eu fui falar pra ele. Falei, então, olha, expliquei. O senhor me pediu uma oferta, né? E eu já sei pra onde... Estávamos casados. Nós já estávamos casados.
Nessa daí eu concordo, você tem que ir mesmo. Tem que ir mesmo. Não dá ruim. Sim, dá muito ruim. E aí eu Quando virei... é noiva ainda você pode meter o louco lá, não? no meio, né? Meio. Mas não, eu já tava casada. E aí eu falei pra Genor, da oferta, tudo. Aí ele falou, a gente tem dinheiro pra isso? Não. Mas... Aí ele virou e falou assim, tá. Só falou isso, tá. Vou pensar. Aí eu, tá bom. Você pensa e ora. Ainda eu virei pra ele e falei assim, você pensa e ora, e por mim tá entregue, mas é você e Deus. Eu sei o que ele me pediu e tá tudo certo. E aí você pensou? A outra parte da história, né? Eu tava dirigindo nessa hora. Foi, tava dirigindo. Adoro! Eu tava dirigindo. Porque eu tomei uma multa nesse dia. Porque homem tem esses problemas, né? Homem tem um neurônio só, né? Você começa a desfocar assim, aí você acaba levando uma multa. Eu tomei uma multa nesse dia. Passei no farol vermelho. Eu já tomei várias por causa desse tipo de coisa. Tomei uma multa. Eu falei, querido, tá, depois a gente conversa. Não, amor, que não... Estamos atrasados pro culto. Ah, vocês estavam indo pra igreja? A gente tava indo pra igreja. Era de manhã, eu acho. Era um domingo. Trabalhar. Era um domingo à tarde. Então, amém. Não lembro. E aí? Amém. Não, ele tem o horário da multa. Eu tenho o horário da multa, cara. Eu tenho o horário da multa. Amém. Tem o horário da multa. E... Só que dentro de mim, eu fiquei, Senhor, tá, eu entrego essa oferta, porém, eu quero fazer um desafio. Eu quero ver sol essa semana. E tava um frio aquela semana. Sabe aquele negócio que você é bem incrédulo mesmo? Você... Sim. Não, eu quero que molhe o novelo de lã. Conheço essa. Tá na Bíblia também. Tá as coisas dessa na Bíblia. Aí eu, tá bom. E fiquei na minha. Segunda, terça, quarta e nada de resposta pra Pamela. Na quinta-feira, foi uma quinta-feira, ela chegou, tava quietinha lá, a gente foi almoçar, tava na cozinha. E de repente, cara, eu comecei a tirar todas as minhas roupas de frio e tudo mais, porque começou a esquentar. No que começou a esquentar, eu virei pra ela e falei, liga lá pro rapaz, vamos entregar a oferta. Não, eu falei, nossa, o sol tá aqui dentro. Parecia que o sol tava dentro da sala. A gente tava no escritório. E a gente tava comendo na mesa. Parecia que o sol tava dentro, assim. Abriu o sol, sabe? Tava dentro do meio da sala. Tinha uma nuvem. Um buraco assim na nuvem. Exato. Passou um raio. E ficava direto na tua mesa, né? Não, e o mais louco é que o escritório, ele fica lá em São Bernardo do Campo. O escritório da nossa empresa aqui, tá? E a oferta foi através da nossa empresa, porque pessoa física a gente não tinha mais dinheiro. Eu liguei pro rapaz. Falei, olha, cara, a gente tá entregando essa oferta porque eu falei um negócio pra Deus dirigindo. E agora tá quente, tá calor, tá saindo sol. Ele falou, meu querido, só é em São Bernardo, né? Que eu tô em São Caetano, cidade vizinha. Falou, e aqui tá chovendo. Tá bom, mas aqui saiu sol e eu vou te entregar a oferta por causa do sol. Tá bom. Por que eu tô enfatizando isso? A gente tem esse livro aqui. Que esse livro, né? Eu não vou saber falar o nome do rapaz direito. Você me perdoa, mas é o Baré. Ele é utilizado para alfabetizar as pessoas. Dessa língua. Iengatu. Nome da língua? Iengatu. Tá. Tá. Agora vamos lá. O que é a língua Igatu? Vocês Vocês já me explicaram, mas vocês vão ter que explicar agora É uma de novo. das línguas do povos originários. Originários. Ela é como lá se na fosse o pai Amazônia, do Tupi. do É o pai do Tupi. Isso. Tá? Então... Esse livro aí é usado para alfabetização. Isso. Alfabetização Das lá pessoas. na Amazônia. Lá na Amazônia e tudo mais. Mas alfabetização em português. Português, tá? Português, porque ela... e Iengatu. Iengatu, porque a Tem os pessoa dois sabe Iengatu e ela não sabe português e o livro tá em português e Iengatu. Tá. Meio a meio. Ela aprende a ler também. E ela aprende a ler também. Então, Porque aí tá o alfabeto... Eu dei uma olhada, tá, gente? Tá alfabeto ocidental normal. Quer dizer, Isso. normal, assim, entre aspas. Tem um acento. Sim, tem uns negócios, né, diferentes. e aí o que acontece? O filho desse cara, em tradução nossa, se chama Sol.
Tá. Tá? Então, o filho dele é quem traduz tudo para o português e a língua originária. Entendi. Tá bom? Entendi. Esse cara, ele é pastor. O que está aqui na foto desse livro, ele é pastor. E através do que ele vem... Amazônia, né? Na Amazônia. A gente tá falando aqui de Amazônia, tá? Ribeirinhos e tudo mais. Através do que ele vem falando na língua dele, nasceu esse livro. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Tá bom? Escrito Se me permite, Claro. ó, você pegar aqui e abrir, você vai ver que cada página tem 2 colunas, né? A coluna da esquerda é Nhangatu? Nhangatu e a coluna da direita é português. Então fica bem parecido, por exemplo, com quando a gente vai estudar grego, que tem aquelas bíblias em grego, que o grego, na verdade, a língua originária, coisa que é um lado é hebraico Isso. e outro lado português, ou grego e português, e Daniel é em aramaico, né? Então você tem o Evangelho de Mateus nesse formato. Línguas originárias. Sim. Na sequência nasce Marcos, Marcão. tá? Livro de Marcos. E esses 3 livros agora são usados para Alfabetização. alfabetização. É muito soco na cara do diabo, velho. É muito soco na cara do diabo, velho. Então, Tá, vamos lá. Daí vem a pergunta subsequente. Sim, a gente tá num podcast cristão e tal, não sei o que. Eu acho isso máximo. Mas, isso não é considerado... O pessoal não considera isso whitewashing? Você fala. Vamos lá, tradução de whitewashing. É apropriação cultural para que você imponha a cultura, o que eles chamam de cultura cristã, porque eu não acredito que existe uma cultura cristã, né? O cristianismo, ele tá dentro de todas as culturas, né? O cristianismo é a religião que está mais dividida em todo o planeta de forma igual. Sim. Né? Mas eles falam que apropriação cultural, né? Que você está tentando pegar um pouco da parte da cultura deles e remexer e vender uma cultura ocidentalizada. a Assim. grande questão tá aí. A gente não tá transformando cultura. Não, aí vocês falam, Né? Eu só joguei a pergunta. Sim, claro. Sim, A gente não tá transformando a cultura. A gente não tá Sim. mudando. A gente né? tá mostrando, ensinando o que tá de uma escritura. Uma alfabetização em cima de uma escritura. Tá. No caso dessa... Eu vou dar um exemplo no caso dessa tribo. Eles não tinham livros para alfabetizar as pessoas que estão lá. E aí o que acontece? O próprio dialeto deles estava começando a morrer. E esse homem daqui, por exemplo, ele é um dos que ainda conhece o dialeto. E ele falou, cara, ou a gente escreve... Ensinou pros filhos dele. Exato. E aí, ou a gente escreve e ensina a galera, ou vai morrer. E outra coisa também é apresentar Jesus conforme a ótica daquilo que eles entendem. Não é o homem ocidental de loiro, de olho, cabelos... Até porque se você tem essa ideia, você tá errado, né? Exatamente, Exatamente. né? De cabelo liso, loiro e de olhos... Não. Sim, filho de Deus. Ele veio, morreu por você. Mas dentro daquilo que eles têm como cultura. O texto, ele é contextualizado ou ele é traduzido mesmo? É tradução? Ele é tradução. Tradução. É tradução. Tradução. É a tradução. Tá. Esse não é contextualizado. Mas tem o exemplo hoje, por exemplo, né, só para dar um exemplo, desse mesmo professor que hoje ele está fazendo com Quilombolas. os quilombolas. Que ele traz, e sertanejos, que ele traz a Bíblia em áudio, né, dentro do contexto ali dos sertanejos, Tá. trazendo a perspectiva bíblica, né, do Senhor e Salvador, mas com a linguagem sertaneja. É que daí no sertanejo você tem que fazer uma desconstrução, porque eles já são impregnados com uma cultura Sim. sincrética.
Que daí você realmente precisa fazer uma desconstrução até da ideia de Jesus, né? Exato, mas Exato. tem gente, assim, é que pra gente aqui é bem, às vezes, absurdo. Eu falo, cara, como assim? Tem pessoas aqui no Brasil que ainda nunca ouviram da Bíblia, mas tem muita gente que não tem não teve ainda a oportunidade de ouvir um versículo bíblico. Cara, assim, eu não sei se você reparou o que aconteceu. Deus colocou no coração deles uma oferta para fazer um material base de ensino usando a Bíblia como a base de ensino. Isso é um soco na cara do inferno, assim, absurdo, porque o cara, assim, ele vai ver o Jesus Cristo como parte da cultura dele, na língua dele, e obviamente de crescimento para poder aprender uma segunda língua, que seria o português e tal, mas e já, cara, tendo uma ideia de quem é a pessoa de Jesus. E detalhe, melhor que muita gente, porque ele tá lendo direto do evangelho, Sim, né? e detalhe, mais um detalhe maravilhoso essas pessoas, elas conseguem, e aí tem um áudio, depois eu até te mostro esse áudio, que realmente me emociona, que é a emoção deles de terem a Bíblia escrita, porque para eles a palavra, o verbo, né, porque pensa, eles não têm textos, não tinha, né, de escrita. Então, a palavra tem muito poder. Até porque, digo por isso, que até porque eles estão usando o alfabeto ocidental, né? O alfabeto indo-arábico, né? Exato. É o alfabeto normal, o alfabeto que a gente usa. Exato. Então, assim, você olha e fala assim, a palavra tem muito poder. E aí você lembra lá de João, o verbo se fez carne. E quando eles trazem isso, tipo, a palavra revelada para eles, a palavra escrita, a palavra e a Bíblia, né? Realmente o próprio Deus falando com eles, que é isso, eles entendendo ali direto, sem precisar de uma outra pessoa para ler ou para falar ou de dizer, mas eles conseguindo ler dentro da língua materna deles ali. É que João ainda não lançou, né? João ainda não, mas se for assim, até não, dezembro. Do verbo. Temos informações quentes Aí, aqui, ó. Aí, ó. Mas do que João fala, eu falo, né, da questão Jesus era verbo, ele era verbo, o verbo se fez carne, né? Sim. Então, o verbo, a palavra se fez carne. Então, para ele se materializou ali. E isso, pra gente também, teve muito significado e mudou muito. Foi um dos a áudios que eles mandaram, né? E a nossa perspectiva mesmo, né? Eu ouvi um podcast, eu acho que do Bibo, justamente do cara que fez do cara que agenciou essa tradução e tal, não sei o quê. Eu achei fantástico, assim, fantástico, né? E assim, a gente não tem ideia do que não tem, né? A gente fica tão fechado no nosso mundinho que a gente não tem nem ideia do que Deus tá fazendo, né? E aí as pessoas podem falar, não, mas é um podcast de empreendedorismo? Sim, a gente utiliza os recursos da nossa empresa para poder transpor para o reino. Sim. E, com isso, fazer integração social. Exatamente. Fé, propósito e trabalho. Fé, propósito e trabalho. Porque faz todo sentido, porque tudo que a gente faz tem que ser para ele, né? Com certeza. E não faria sentido se a gente não entregasse para ele em primeiro lugar. E a primeira coisa que ele pediu pra gente foi cuidar dos pequenininhos, né? Exatamente. Sim. E ele pediu tudo. Aquelas assim, né? Aquela entrega tudo. Mas ele nunca pede nada. Ele vai nada além de tudo. Ele nunca pede menos além de tudo. É a gente que dá picada. Exato. Então, ó, dica pra você. Quanto mais rápido você entrega tudo pra Jesus, mais rápido vem o bagulho. Mais rápido fica legal, entendeu? Entrega tudo. Tudo. Então, hoje a empresa realmente, tipo, não é nossa. E a gente tem muita concepção disso. Como a Jennifer falou, nós somos mordomos daquilo que o Senhor quer realizar. E oração, sabedoria, louvor, jejum. Realmente uma empresa voltada para aquilo que Deus quer fazer. E a minha oração Senhor, me dá sabedoria para organizar, gerenciar, para
Porque tem todos os desafios do empreender. Sim, sim. Né? Então, tem os desafios da venda, tem o desafio do marketing, tem o desafio financeiro, tem desafios de pessoas, de agradar, de momento, de tudo. Mas... De não virar uma loucura e você ter que fazer jornada de 14 horas por... Exato, e até... Sim, e assim como qualquer outra pessoa tem os altos e baixos, tem dias que você, cara, hoje eu não quero, mas você fala, não, tem que ir, sabe? Porque você lembra do propósito. Sim, e até isso aí... Porque se não for, não cresce. Se não for, não cresce, entendeu? E até sobre isso mesmo, igual você falou, de reservar, né? De não trabalhar 14 horas. Isso, pra mim, é um desafio. Porque eu, né, trabalho, não sei o que lá. E aí o Espírito Santo vem. Não é na força do seu braço. Não é na força do seu braço. Quanto tempo você tá orando? Quanto tempo você tá orando? Cara... Então, quanto tempo você tá orando? Só Entendeu? pra você ter uma ideia, né? Uma das salas da nossa empresa a gente reservou para ser um cenáculo. Sim. Porque o Senhor pediu. Não, faz todo sentido. E a gente tem um cenáculo dentro da empresa. Com arca e tudo mais? Tá chegando. Arca não tenho, arca não tenho. Mas tem alguns símbolos lá, menorá, alguns símbolos Show. proféticos, mesuzá, do qual a gente e tem um cenáculo nosso, onde é feito tem um momento de oração e tudo mais. Clientes nossos já foram lá. Nossa, tem muitas pessoas que foram alcançadas. Assim, que eu falo que a gente não teria conhecido. Teve um cliente que ele foi lá e falou, cara, o que é isso aqui? Que eu nunca entrei numa igreja e o ambiente disso aqui é de uma igreja. O cara nunca entrou numa igreja, entrou na sua empresa e falou, não, isso é o ambiente... É embaçado isso aí. Sabe? Então, são esses tipos de testemunhos que a gente tem hoje dentro da empresa. E tudo começou por quê? Novamente, porque Pamela viu aquele menino falando, mas eu preciso estudar. E a gente ora junto e fala, tá, aqui tem uma coisa que talvez a igreja não está enxergando e a gente tem que enxergar. Mas eu acho que não é nem a igreja tá enxergando, eu acho que é mais no sentido de da nossa responsabilidade. Né? Mas na verdade Deus trouxe a revelação do que estava no coração dele para vocês nesse Exato, momento, né? sim. Não é que nem a igreja estava falando, não, vocês são a igreja. Não, nós somos a igreja. Esse ponto. Exatamente, eu acredito assim como o pastor foi o cara que Deus colocou para enxergar esse povo originário dessa língua com que certeza. precisava. Exatamente. Exato, acho que cada um tem nós somos a parte da extensão, né? Então, às vezes você tem a ideia, Deus, né, veio na sua cabeça, nossa, eu quero abrir uma empresa de surf, da onde veio isso? E muitas vezes, Deus vai alcançar o surfista, sabe? Tipo, o skatista, e é tudo pra ele, por ele. E para ele são todas as coisas, sabe? Eu acho que é isso, assim, no empreendedorismo também. É uma jornada desafiadora, não é romântico. Você pode vender, o que você quiser, bolo de pote, pipoca gourmet, tecnologia, roupa, camiseta. Enfim, tem muita coisa, mas não é uma jornada romântica, não é simples. Sim. Não é simples. E aí a gente vê, né, tem muitas empresas que falam, mas eu... Não, lógico, não metendo pau nesse tipo de empresa, mas tem empresas que falam, mas eu sou cristã, porque eu vou na igreja. Não, a gente não está falando de você, pessoa física, CPF, ir para a igreja. A gente está falando do seu CNPJ transformado ser o papel disto. Na verdade, é justamente o fato de, assim, não é questão de você ser cristão e ir para a igreja, mas é você transformar onde você está numa igreja. Exato. Que é justamente o que Jesus pede para todos os cristãos fazerem. Porque, por exemplo, vocês falaram da empresa de vocês, falaram, eu trabalho numa empresa, né, aonde eu ponho a mão e a equipe que eu trabalho, eles são cuidados como se fossem meus discípulos da igreja. Sim. Eu trato eles, obviamente tem diferenças e tal, sim. Mas ali você tem um ambiente de louvor a Deus, mesmo que eu não esteja falando de Jesus diretamente, entendeu? Porque Deus espera isso da gente, isso faz parte do meu testemunho, do testemunho de vocês, do testemunho de todo cristão, de continuar sendo cristão aonde ele quer que vá, porque senão você simplesmente está vivendo uma mentira. Exato. Né? Exato. Ou, porque eu quero ser empreendedor, porque eu quero ser chefe, eu quero mandar nas pessoas. Então, você não é cristão. Exato, nem precisa, né? Nem precisa, né? Não precisa. Um dos maiores testemunhos que eu vi nessa questão de
pro reino, a gente foi para um país, né? Eu não vou comentar o país porque é algo muito secreto que tá lá. Mas existe um museu onde... E é muito pequeno o museu. Você olha para aquilo ali e você fala, é só esse quadrado o museu? E a pessoa, mas quando sair daqui, vamos para ver o nosso telão, para ver um vídeo que nós vamos passar. E ele começa a contar a história de Cristo através daquele vídeo. Dentro do museu. Trabalha com agricultura, tudo, né? Através da agricultura e tudo mais. Deus por meio das plantas, das sementes, é muito legal. Jesus, né? Então ele, como resposta, de todas as coisas. Legal. Então você sai daquele ambiente e você fala, pera, então deixa eu também ir nessa pegada. E foi uma das coisas também que transformou, né, a visão daquilo que, como que a gente poderia levar isso também. Foi essa visita também nesse museu, que mexeu muito com a gente. Falou, calma aí, tem gente que tá em lugar que não pode ser pregado o evangelho e consegue alcançar... Ou que não deveria, né? Que... Modus operandi. Modus operandi, de alguma forma, que é proibido ali, né, pela própria... pelo próprio país, enfim, a pregação do evangelho direta, está operando e levando o evangelho de alguma forma, né? Está falando de Jesus de alguma forma. Então, enfim, eu acho que o empreender realmente é um dos instrumentos. Da mesma forma que o médico do cuidar, de levar isso, realmente, levar um testemunho, né? Exato. De ser testemunho. O que é ser testemunho? Eu vou contar um testemunho de um rapaz, né? Que ele era de uma tribo. E aí, lógico, não vou me estender, mas ele se converte. Quando ele volta para a tribo, ele não é aceito novamente. Tá. Então, ele volta, aprende agora a enfermagem. Agora a tribo aceita. O enfermeiro. E através da enfermagem ele começa a falar, olha, tá vendo isso aqui? Isso é aquilo que Jesus faria dessa forma e dessa forma. Então ele usa a profissão dele agora em favor de uma pregação. Pior que isso acontece bastante, cara. Acontece bastante. Sim. Então, existem estudos que já está falando que os missionários, se eles não se transformarem em empresários, não vão conseguir entrar em alguns locais. Billy Graham, né? Billy Graham, ele fala que a próxima é uma janela de oportunidade do empreendedorismo mesmo, conseguir alcançar os outros povos. Porque é muito mais fácil, né? Profissionalmente. Vamos falar de tecnologia. Você é um profissional de tecnologia, um tech. Você chegar numa janela, né? 2030, 1040, enfim, povos não alcançados, vamos colocar. Muito mais fácil ser levado como profissional para lá do que a gente como pastor, missionário ou qualquer um. Você não vai entrar. Nossa, você não tem como. Se entendeu? qualquer um desses caras olharem minhas redes sociais, moiou, né? Não tem como, entendeu? Não tem como. Mas como profissional de tecnologia tem. Então, e é muito... E é uma oportunidade, realmente, que a gente está tendo de aprender, de empreender, mas tem esses 3 pilares, sabe? Não é empreender, não é por, eu vou ficar rico. Beleza, tá bom, pode ficar rico. Não tenho nada, nem apologia, né, à pobreza. Não é isso, mas por quê? Pra quê? Onde você vai investir seu dinheiro? Sabe, o que você vai fazer com o seu dinheiro? É uma questão de propósito. É uma questão de propósito. Exatamente. É uma questão de propósito. O jovem rico a gente tem que lembrar muito, né? Então, é desafiador. Todos os dias ali da sociedade de falar, cara, você tá disposto a largar todas as riquezas, a renunciar a tudo, a fazer todas as coisas e a entregar tudo. Tudo, entrega tudo. E aí, é tudo. Empreender é tudo. A empresa é lucro, tudo. Tudo. Tá disposto? Beleza, então bora. Se isso for fazer você pecar, não entra nessa. E você... mas também você só entra se Deus mandar. Por favor. Por favor. Por favor. Por assim, favor. É muito legal você deixar Deus te guiar. É Deus te guiar. A gente tem um versículo na Bíblia, que é o versículo que eu levo pra minha vida, né? Que é João 3:8, né? Que
O vento sopra onde quer e você não sabe nem de onde ele veio, nem para onde ele vai. E todo aquele que é nascido do Espírito é assim, né? Parafraseando um pouquinho, né? Mas é essa a ideia. Cara, ser guiado pelo Espírito, você não sabe amanhã, velho. Como é que vai ser seu amanhã? Você não sabe daqui. Como é que vai ser daqui 10 anos? Deus pode até te revelar e tal, não sei o quê. Mas, cara, você não sabe, velho. Não sabe. E não se preocupe com o que vocês vão comer, beber, vestir. Não se preocupe com nada. Não, o mais legal é que assim, loucura, Deus ele bate cara. no peito, né? Que nem a gente tá falando de Jó antes de começar. Ele bate no peito e fala, confia. Sim. Confia. Afinal de contas, não sou eu que regulo todo esse bagulho? Aí você fala, então. A gente não tem controle de nada. A gente não tem controle de nada. E empreender é muito isso. Você não tem controle. Por mais que você faça análise, meta, venda, né? Estuda, previsibilidade de venda, estuda o que for, usa. Enfim. De verdade, mesmo. É só pra diminuir a sociedade, porque o negócio vai estar na mão de Deus. É mão de Deus, entendeu? Então, quando. Se Deus não quiser que o bagulho não vai rolar, não vai rolar. Não vai rolar. Mas ele falou, eu falei, então tá bom, Deus, Entendeu? Então tá bom. Olha, se você falou, Você falou, Eu não vou discutir. Eu não vou ficar procurando. Não é saudável. E não adianta, porque você só cansa. Discutir com Deus não é saudável. Não é saudável. E a gente só cansa. E é um exercício diário. Porque a gente é ansioso. A gente quer... Porque a gente quer mandar em Deus. A gente quer mandar em Deus. A gente quer chegar pra ele, Deus, eu tô te dando uma oferta, mas você vai ter que fazer isso aqui pra mim. E ele não faz. Sim. Porque quem sou, né? Então, essa jornada realmente Mas esse bagulho aí aqueceu meu coração muito, assim, muito. E muito do que você publica na sua rede social, lá no Menina Se Liga, né? Que é, cara, eu vejo, não vejo sempre, eu vejo esporadicamente. Até porque eu não sou o público-alvo, né? Mas eu acho fenomenal. Siga a Pamela, minha Menina Se Liga, Menina né? Se Liga. Né? O tio Agenor não tem. O tio Agenor, ele prefere ficar anônimo. O meu é mais na B2 Brasil. Na B2 Brasil. B2 Brasil. B2 Brasil. Ele fica anônimo debaixo do CNPJ. Fica anônimo. É isso aí. Mais alguma coisa? Fechar? Ah, não, só fé. Assim, ó, definição de empreender, né? A gente tá aqui falando de empreender. Fé. Fé. Fé é a certeza daquilo que a gente não sabe. Da certeza daquilo que se espera. Eu gosto quando o pessoal coloca essa definição de fé de Hebreus, só que daí você vai perguntar pra ele, tá, beleza, o que significa isso? Fé, mas é isso. Tipo, você não tem certeza, mas você tem certeza. Você não sabe, mas... Você confia. Você confia, sabe? Então, é muito essa questão mesmo do empreender. E ora, é uma base, realmente, é você... Assim como qualquer profissão, né? Porque às vezes a pessoa fala, tô assistindo esse podcast, eu não quero empreender, tá, mas na sua profissão, de você transportar aquilo que Deus quer que você seja. Você sabe que a palavra fé e a palavra fidelidade, ela tem a mesma raiz. Então, assim como você tem fé, Deus, ele é fiel. Entendeu? É a mesma raiz. É fide, acho que é latim. Latim? Ou no grego, agora eu não sei. Mas é a mesma raiz, é a fide. Tanto é que tem algumas traduções que você vai pegar lá do Gálatas 5:22, não é fé que tá lá, é fidelidade. Mas em outros é fé, entendeu? Por quê? Porque o fé não é só uma coisa de acreditar, é uma coisa de você viver por aquilo, de ser aquilo lá, ser a sua verdade, né? A ponto de você até, entre aspas, fazer uma loucura, né? E muitas vezes empreender é isso, é você dar um tiro no escuro. Abraão sacrifica, leva Isaac lá. Ele ia sacrificar mesmo, né? Exato. Vai, leva Isaac. Tipo, e tem muitos Isaques, né? Às vezes é seu sonho. E aí tá ali no empreender e você fala, pô, Deus mandou, tá aí. Agenor? Colossenses 3:23. Manda. Faça tudo de todo o seu coração, não importando quem veja. Essa é uma tradução que a gente usa dentro da nossa empresa. Porque muitas vezes a gente quer demonstrar para os outros ver.
Agora é o padrão, né? É o padrão. Agora demonstrar sem ninguém ver, isso aqui é pra Deus. Tá, mas, cara, não importa o resultado. Dá outro nível. Não importa o resultado. E é isso aí. Senhores, termina esse podcast. Deixa o seu gostinho, badala o sininho. Ó, se você quiser, a gente tem o cupom no Gospel Bay, chama Salve12, 12% de desconto e tudo menos na inscrição do acampamento. Faça a inscrição do acampamento, pelo amor de Deus. Beijo pra vocês. Salve! Salve!